Então, pessoal, vamos dar sequência para apresentações da segunda sessão do terceiro dia da jornada. Agora com a aluna Roberta, aluna de mestrado do nosso programa de pós-graduação. Roberta, você tem 15 minutos, mais 5 para perguntas, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Como já foi falado, meu nome é Roberta Manon, e a minha apresentação é sobre o desenvolvimento de uma câmara de bancada para inativação do SARS-CoV-2 por irradiação ultravioleta C. Esse trabalho ele é orientado pelos professores Catarine Canelas, do Instituto de Física, e pelo professor Luiz Cristóvão Porto, do Instituto de Biologia. Vamos começar. O trabalho que está em desenvolvimento, apresentado aqui, ele está vinculado a esse programa chamado Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias da CAPES, né? E por isso ele tem foco no SARS-CoV-2. Esse programa ele foi lançado em abril de 2020, já depois que já tinha sido iniciada a pandemia, já tinha sido decretada a pandemia da Covid-19. A minha apresentação está dividida nessas partes indicadas aí no site, no slide, e a minha ideia é mostrar alguns conceitos chaves para o entendimento desse trabalho e tentar mostrar como esse projeto evoluiu aí nos últimos meses. Contextualizando rapidamente, o SARS-CoV-2 ele é um coronavírus que se transmite pelo sistema respiratório, e para patógenos dessa natureza, as medidas não farmacológicas de controle de transmissão que já eram conhecidas são aquelas que a gente também já está bem familiarizado, né? O uso de máscara, distanciamento social, higienização de mãos e superfícies e ventilação. Aí dentro desse contexto, esse trabalho ele propõe que a utilização da radiação UVC como uma estratégia adicional de controle de transmissão do SARS-CoV-2. Né? Lembrando que a UVC ela é uma radiação eletromagnética com comprimento de onda aqui entre 200 e 280 nanômetros, e ela é reconhecida por ter um efeito germicida. O que isso quer dizer? Que ela provoca a inativação, quando na interação dela com esses micro-organismos, provoca a inativação de patógenos, sejam eles vírus, bactérias, fungos e protozoários, em diferentes meios, ar, água e superfície. O que nos leva à seguinte questão, né? Como que a radiação ultravioleta C inativa vírus e outros organismos, outros micro-organismos? A radiação ultravioleta, ela fotossensibiliza proteínas e ácidos nucleicos. Essas moléculas, elas são grandes biopolímeros, né, e provoca a transformação molecular delas, induzindo a formação de fotoprodutos. O principal fotoproduto, que é produzido pela interação da radiação ultravioleta com esses micro-organismos, são os dímeros de pirimidinas. Em pirimidinas aqui, estou falando de timinas, citosinas e uracilas, que são as bases que estão presentes no DNA e no RNA. A dimerização ela acontece preferencialmente em timinas e em uracilas, porque essas moléculas, elas que mais eficientemente absorvem a radiação ultravioleta. Né? E como acontece essa dimerização? Bem resumidamente, o que acontece é que os fótons da radiação ultravioleta incidente, eles interagem com essas pirimidinas, a energia deles é depositada nessas moléculas, fazendo com que elas passem de um estado fundamental para um estado excitado e instável. Esse estado excitado e instável favorece a formação de uma ligação covalente entre pirimidinas adjacentes no material genético, formando os chamados dímeros de ciclo butil. Isso é a dimerização. Né? Então, esse processo, a dimerização, ela é um dano ao material genético e que impede a transcrição e replicação desse material e leva, assim, à inativação desses micro-organismos, porque eles acabam sendo impedidos de se multiplicarem. Teoricamente, cada espécie desses micro-organismos, ela deve ter uma taxa de inativação característica, que é uma função de probabilidade de dimerização. E essa taxa de inativação característica, ela é chamada de suscetibilidade ou constante K, suscetibilidade viral, suscetibilidade desse micro-organismo. E eu vou falar disso mais um pouquinho mais à frente. Né? Contextualizando ainda, sobre rota de transmissão, por que isso é relevante? Né? Hoje a gente sabe que a transmissão por aerosol é uma rota prevalente
e muito frequente da contaminação da Covid-19, né, principalmente por causa da transmissão por pré-sintomáticos e assintomáticos. E aí a gente pode pensar, leva também a mais uma questão, né? O que são esses aerosóis aqui nesse contexto? Né? Os aerosóis que eu estou falando aqui, eles são gotículas pequenas, né, produzidas ao longo de todo o sistema respiratório, pelos pulmões, pelos brônquios, na laringe, na articulação oral durante a fala, e tem tamanho de até 100 micrômetros. O SARS-CoV-2, por sua vez, o tamanho dele é de 0,1 micrômetros, mas ele nunca é expelido por alguém que está contaminado no ar. Né? O que isso quer dizer? Que quando alguém que está contaminado espelha esses aerosóis, eles saem nessas gotículas, né, com tamanhos variados nessa escala, e que essa gotícula ela é composta por água, sal, muco, que é proveniente do sistema respiratório, e pelo próprio patógeno em si. E aí, recorrendo à literatura disponível sobre o VC, né, e sabendo-se que a suscetibilidade para um vírus ser inativado é um parâmetro que precisa ser determinado experimentalmente e depende do meio onde ele é analisado, né, e tendo isso em mente, e sabendo-se que a transmissão por aerosol ela é muito importante no caso da Covid-19, a gente pensou inicialmente que a situação ideal era identificar a constante de inativação do SARS-CoV-2 em amostras aerosóis. A partir daí, eu fui em busca de trabalhos semelhantes com patógenos aerotransmissíveis. E assim eu cheguei nesse trabalho, que eu destaco aqui na tela, né, que ele foi publicado nas Scientific Reports da Nature, e ele investigava justamente a suscetibilidade viral e a dose de inativação do H1N1, usando radiação ultravioleta C. E aí, a partir daquele modelo, e consultando outros trabalhos semelhantes com outros patógenos aerotransmissíveis, eu fiz o desenho desse esquema experimental, né, com esses 12 acessórios que são necessários para essa parafernália aí funcionar. E a ideia, basicamente, é que funcionaria da seguinte maneira, né? O vírus sendo aerolizado para dentro da câmara, levado por corrente de ar até uma parte central, onde é irradiada a radiação ultravioleta, né, a partir de uma lâmpada ou mais lâmpadas, e depois os micro-organismos sobreviventes sendo coletados para posterior contagem em culturas e placas. Né? E aí, o que vale ressaltar aqui é que esse projeto ele foi fortemente impactado pela pandemia porque levou a gente a ficar muito tempo fora do laboratório. Isso é um ponto. Por outro lado, a gente lá no LIETA, a gente tem bastante expertise em trabalhar com fluorescência e difração de raio-x. Trabalhar com esse tipo de aplicação de UVC, ela é uma novidade para a gente e está todo mundo aprendendo junto. Né? Então, antes da gente produzir uma câmara mais rebuscada, de aerosol, a gente partiu primeiro para um desenvolvimento de um protótipo mais simples, né? que através dele possibilitasse a gente adquirir uma maior proficiência em relação às medidas que a gente precisava fazer e quais variáveis a gente precisaria controlar. Né? E aí eu estou falando especificamente de medir a irradiância das lâmpadas de UVC e monitorar a umidade do ar e a temperatura. E por que isso é importante? Por que eu preciso desses dados? Porque eles são importantes para a obtenção da constante de inativação de qualquer micro-organismo, que é dada por essa relação aqui. Né? E ela é uma espécie, esse é o parâmetro característico que está relacionado à probabilidade de dimerização, e ela é uma característica espécie dependente. Né? E aí, se por um lado a gente sabe, por exemplo, que a taxa de crescimento de culturas, por exemplo, elas se dão através de relações de funções exponenciais crescentes, né? A inativação ela também tem um comportamento exponencial, só que decrescente. E aí eu destaquei aqui para vocês um exemplo, né, de um gráfico, por exemplo, que relaciona a sobrevivência de micro-organismos com a dose da exposição. Então, quanto maior a dose, sendo a dose uma função da irradiância vezes o tempo, quanto maior o tempo e
tendo uma irradiância, quanto maior o tempo de exposição e, consequentemente, maior a dose, menor é a quantidade de micro-organismos sobreviventes após essa exposição. E aqui a gente chega no protótipo que a gente está desenvolvendo na prática lá no LIETA, né? O equipamento está em construção no laboratório, é uma câmara de desinfecção de superfície e foi pensada para desinfecção de máscaras N95, vidraria de laboratório e para material de preparação de amostras, né? Ela foi feita em madeira MDF de 10 milímetros e revestida internamente com folha de alumínio, e essa escolha ela se deu por uma questão de otimização de custo e facilidade de trabalho. Por exemplo, é muito mais fácil você cortar, pregar e montar madeira do que você fazer as mesmas coisas com aço inox e acrílico, além de ser mais barato também. Roberta? Sim. Licença, só para avisar que você tem mais 5 minutos, tá? Beleza, obrigada. A câmera ela tem dimensões internas de 68 por 68 por 58 centímetros. Ela possui 4 lâmpadas fluorescentes de mercúrio, e assim elas emitem, a emissão preferencial delas o pico de emissão é ali no comprimento de onda de 254 nanômetros, e a gente está utilizando 4 lâmpadas dispostas aqui nas laterais, né, nas paredes laterais. Essas lâmpadas, cada uma tem 15 watts de potência, né, potência total, sendo que elas emitem 4,9 watts de UVC, conforme a ficha técnica disponibilizada pelo fabricante online. Eu botei o link aqui, caso alguém tenha curiosidade. Né? A câmera ela foi projetada para acomodar 9 máscaras simultaneamente e de forma não alinhada, e presas em ganchos em rotação. O não alinhamento e a rotação desses ganchos, eles estão presentes no projeto, a gente imaginou para evitar que houvessem regiões de sombreamento da radiação. Né? O mecanismo de rotação dos eixos ele ainda não está pronto, né? E no caso da desinfecção de vidraria e outros objetos, a gente pensou em colocá-los no fundo da câmara ou em prateleiras removíveis. Para a medição da irradiação incidente, a gente está utilizando um radiômetro, esse radiômetro aqui que está na fotinho, o modelo MRUR203 da Instruterm, e esse radiômetro ele tem um leitor digital e ele tem essa extensão, esse fio aqui, essa extensão aqui. Na ponta dessa extensão, o que a gente tem é o sensor da UVC, e que ele tem uma rosquinha atrás dele que a gente conseguiu criar um suporte com uns parafusos, e a gente enrosca ele ali, e aí a gente estabeleceu nesse suporte 3 alturas equidistantes. Né? E aí a ideia é que a gente faça o mapeamento da irradiação dentro da câmara em 27 pontos diferentes. Né, distribuídos em 9 pontos por seção transversal, em 3 pontos, para a gente conseguir definir esse gradiente da radiação. E aí, a gente pensou em 2 situações, né, fazer essas medidas com e sem máscaras, para justamente avaliar essas regiões de sombra, se elas existirem. Esse aqui é o estágio atual do desenvolvimento da câmara, né, ela ainda está para ter a construção finalizada. Ela tem essa tampa, onde a parte a parte eletrônica dela vai ficar toda aqui em cima, protegida e separada da onde acontece a irradiação, porque a própria UVC ela pode danificar a irradiação de UVC em cima desses acessórios aqui, ela pode danificar o funcionamento deles. Ela está sem a parte frontal, a porta, que a gente vai resolver isso na próxima semana. Os mecanismos de rotação das máscaras, eles vão ser substituídos, porque a nossa primeira solução ela não está funcionando bem, né? Está muito desalinhada, necessitando de muito torque do motor que a gente vai colocar. E aí aqui embaixo já está a fotinho das peças que eu vou levar hoje à tarde no laboratório para fazer essa substituição. Então isso aqui está mais atualizado possível. Perspectivas futuras, né? Como perspectiva futura, tem muita coisa ainda para fazer, e a gente precisa finalizar a construção da caixa, a parte frontal, o acabamento,
consertar a construção do mecanismo de rotação, fazer a parte do circuito eletrônico, onde a gente vai colocar sensores, os sensores da umidade do ar e de temperatura e demais sensores que a gente ainda está discutindo e que a gente acha que vão ser bacanas, incluir no projeto. Realizar as medidas para avaliar o desempenho do radiômetro, né, fazer testes de reprodutibilidade e repetibilidade dos resultados, realizar as medidas de mapeamento que eu citei, da irradiação dentro da câmara com e sem máscaras, e avaliar quais as medidas adicionais a gente vai precisam e a gente vai conseguir realizar. Isso depende do tempo que a gente tem disponível até a conclusão do projeto e se a gente vai conseguir fazer essas análises com material biológico. E, por fim, analisar os dados. Bastante trabalho aí para os próximos 3 meses. Essa aqui é a bibliografia, constada até agora, e os meus agradecimentos, à CAPES, aos meus orientadores, ao programa de pós-graduação, aos professores Marcelino e Joaquim, Marcelino sempre ajudando desde o início, aí botando a mão na massa, ajudando a construir a caixa, porque não é fácil fazer isso sozinha. O professor Joaquim também, mesmo lá do Instituto Politécnico da UERJ, ajudando a gente sempre. Ao Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação do IBRAG, ao qual está ligado o professor Luiz Cristóvão Porto, ao LIETA e aos colegas do LIETA, que estão sempre disponíveis em ajudar a trocar ideias e propor soluções. E a todos os presentes. Obrigada. Parabéns, Roberta. Primeiramente, te parabenizar pela sua apresentação. E agora vamos dar sequência às perguntas. E já vi que tem uma pergunta aqui do professor Rudney. Pode falar, professor. Roberto, tudo bom? Uma pergunta, né? Você podia falar um pouquinho sobre qual a inovação e originalidade desse trabalho teu, né? Porque a gente encontra hoje vários desses tipos de dispositivos UV, né? Você vai no Mercado Livre, você compra uma caixinha UV para meter o teu celular lá dentro, né? Tem até no metrô. Não sei se é aqui do metrô do Rio ou em algum outro lugar, com certeza tem. É um carro, né, que vai percorrendo o corredor do trem do metrô, emitindo radiação UV em 360 graus para higienizar e esterilizar todo o metrô, né? Então, você podia falar um pouquinho sobre exatamente isso, né? Onde está a originalidade e a inovação desse estudo que você está fazendo? Inicialmente, a originalidade, quando eu pensei inicialmente, seria na própria identificação da constante de inativação do micro-organismo do SARS-CoV-2 e a dose, porque essa é uma informação que, como a pandemia já estava rolando, essa informação ela não estava disponível. O que estava acontecendo e que eu vi que eu vi alguns trabalhos sendo apresentados, é que algumas câmaras foram criadas e não se sabia quanto tempo essa câmara precisava ficar efetivamente ligada para você garantir uma desinfecção daqueles produtos que estavam sendo colocados ali dentro. Eu vi uma apresentação sobre uma câmara para desinfecção de máscara e em ambiente hospitalar, e aí a questão era exatamente essa. O problema daquele projeto, por exemplo, é que era um problema de calibração. Como saber qual o tempo suficiente, assim, porque se eu tenho um equipamento e ele precisa ele precisa funcionar, a minha ideia também é que ele seja otimizado, né? Que ele funcione a maior parte do tempo, consumindo o mínimo possível dos seus componentes. Uma lâmpada de UVC, ela tem um tempo de vida, né? E aí, se eu usar ela por tempo demais daquilo que eu realmente preciso, eu vou estar gastando o meu material, né, o meu equipamento, e eu vou estar comprometendo, por exemplo, o tempo de vida útil dessas lâmpadas, vai demandar maior troca. Isso também é uma das questões. A falta de calibração, durante a pandemia foi uma correria, né, para fazer esses equipamentos e botar eles para funcionar, mas sem efetivamente saber quanto tempo de exposição seria necessário, minimamente necessário e suficiente para que esses micro-organismos fossem inativados. E a impressão que se tem é que existe uma exposição talvez exagerada, né, onde
não seja necessário as lâmpadas ficarem ligadas tanto tempo, ou até mesmo conseguir identificar qual a melhor posição onde isso precisa ser aplicado. Eu penso mais nesse sentido, assim. Não sei se eu consegui responder satisfatoriamente. Ele está mais voltado, então, para análise exatamente da otimização, né, da aplicação da radiação. Otimização da radiação, e no caso do SARS-CoV-2, se a gente conseguisse efetivamente trabalhar com ele, isso é um desafio grande, porque a gente precisaria ter acesso a um laboratório com biossegurança certificado, seria exatamente identificar a constante dele, a constante de inativação e a dose de inativação dele, já que isso é característico para cada micro-organismo. Ok. Obrigada pela pergunta. Ok, então agora a gente vai para a segunda pergunta. O professor Marcelino levantou a mão. Pode falar, professor. Parabéns, Roberta. Não é uma pergunta, é só completar um pouco a resposta, né? O Rudney fez uma boa pergunta, né? Porque a radiação UV ela já é conhecida, né, como um tipo de radiação, né, que é capaz de inativar vários patógenos, né? Então, a gente viu bastante na mídia, né? Então, fizeram um rodo com luz UV, né? Então, isso popularizou bastante, né, a utilização da radiação UV, né, que já era utilizada há muito tempo, até para esterilização, né, inativação de bactérias, né, em água, né, em aquários, né, e popularizou bastante, né, a utilização da radiação UV, né, como uma forma de você inativar. No caso do estudo da Roberta, o filé mignon, né, vamos dizer assim, o filé mignon dela é exatamente aquela câmara que ela mostrou, né, é exatamente o aerosol, né, você estudar exatamente esse aerosol, né, onde o vírus fica, né, e que pode percorrer, né, grandes distâncias, né. Só que, devido à Covid, né, a ideia era a gente fazer uma câmera, que foi aquele primeiro desenho que ela mostrou, né, e a gente teve esse período de afastamento, né, então isso inviabilizou tecnicamente, né, mas essa câmara, né, que ela construiu, na verdade, ela é uma câmara de estudo, né? Então, ela está sendo construída, né? Ela não é um rodo que você coloca, ou uma caixa que... Ela, na verdade, é uma câmara, né, em que vai permitir a gente fazer vários estudos, né? Principalmente essa constante aí que ela falou, né? Então, é uma câmara que vai ter... a irradiação vai ser controlada, a temperatura controlada, a umidade controlada, né? Então, essa câmara ela vai dar suporte para um trabalho maior, né, que eu acredito que vai ser o doutorado dela, né? Então, na verdade, não é uma caixa, né, onde, na verdade, é uma câmara, né, onde vão ter condições controladas e isso vai permitir um estudo controlado exatamente do vírus responsável pela Covid-19. Né? Só completando a resposta dela, ok? E quando a gente compara, por exemplo, desinfecção de superfície, desinfecção de aerosol, em geral, né, ainda que seja uma característica espécie dependente, o que se observa é que, em geral, a dose de inativação em aerosóis ela é inferior à dose de desinfecção em superfície. Então, se eu tenho um foco num determinado cenário, num determinado ambiente, que a desinfecção seja feita em aerosóis, eu não preciso deixar a minha lâmpada ligada tanto tempo e correndo o risco de expor pessoas que estejam no ambiente, dependendo de onde eu coloque essa lâmpada, desnecessariamente. Né, porque a minha dose é menor, então eu posso ter um tempo dessa lâmpada ligada, um tempo menor. E ali eu já vou garantir também, uma vez que eu consiga determinar esses parâmetros, eu consigo garantir que o vírus, aquela região, aquele volume de ar ali que está sendo trabalhado, ele está desinfectado. Só complementando também. Mais alguma pergunta?
Bem, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, nem no chat. Então, gostaria de novamente parabenizar, Roberta, no seu trabalho Obrigada. e encerrar por hoje, né, essa sessão, né, da jornada, e a gente retorna às 2 horas da tarde.